Estamos começando mais um webinar aqui da FIA Business School. Hoje o webinar é o novo paradigma da inovação, o novo paradigma da inovação na era digital. A gente fala de transformação, né? A gente fala desse novo mundo que já discutindo há muito tempo com a gente, mas tudo é muito acelerado, tudo é muito novo. Então hoje a gente vai discutir esse tema aqui. Hoje eu estou aqui, então, com o professor. Meu nome é Fernando Nascimento, é bom me apresentar. Eu trabalho na coordenação adjunta do Progesa, que é um grupo de estudos avançados da FIA, que trabalha nas áreas de sustentabilidade, de inovação e empreendedorismo. Então, a gente tem os cursos, a gente coordena os cursos nessas áreas. E eu estou aqui com o professor Luiz Guedes, que é um dos professores que trabalha no nosso Advanced MBA, Inovação e Empreendedorismo de Impacto, também professor do Master em Inovação Organizacional de Produtos e Processos, que é um novo curso que está, um curso repaginado que está começando esse ano. Então, se vocês quiserem mais informações, depois a gente pode falar sobre isso, mas a ideia hoje é discutir inovação no paradigma, o novo paradigma da inovação na era digital. E o professor Luiz Guedes, que eu vou apresentar sucintamente aqui, é professor aqui da casa, da FIA, já trabalhou em várias frentes aqui dentro, na consultoria, na graduação, na pós-graduação, no mestrado profissional, e ele tem pós-doutorado em inteligência artificial pela USP, já atuou como executivo por mais de 15 anos, aí, passando por empresas como Vivo, Google, Embratel, ANEC. Ele é pesquisador associado do PGT, que é um dos programas da USP, nessa área de inovação, estratégia e novas tecnologias. Vocês terem uma ideia de com quem a gente está falando, já publicou mais de 40 artigos científicos sobre o tema, e além de ser coautor de 5 livros, e também, como eu falei, é professor no MBA da FIA e de outras instituições também, nesse nível de pós-graduação, trabalhando diretamente com executivos. E ele tem trabalhado na consultoria, consultor do governo federal, para o desenvolvimento de tecnologias quânticas, né? A gente tem falado muito de computação quântica hoje em dia, então isso é importante, está despontando aí, né, novos paradigmas. E também é membro do Conselho do Comitê Brasileiro de Estudo de Inteligência Artificial, e na Prefeitura de São Paulo ele é conselheiro do Comitê para Mudanças Climáticas. Então só essa pessoa que está aqui tem muita bagagem para compartilhar com a gente aqui. Então, primeiro, professor, obrigado pela presença, por aceitar nosso convite aqui, para topar enriquecer um pouquinho quem está nos assistindo. Professor, obrigado pela presença, pelas suas palavras iniciais nesse contexto aí de inovação. Obrigado, professor. É um prazer estar aqui. Muito obrigado por me receber. Eu estou honrado com o convite. Espero estar à altura dele. Puxa, muito obrigado. Vamos começar esse papo, professor Luiz Guedes. Bom, a gente tem falado muito aí de inovação, de transformação, mas assim, a transformação digital, como é que a transformação digital e a cultura organizacional, como é que elas podem, de fato, impulsionar a inovação nas grandes empresas, no governo também? Como é que poderia se dar isso? Fernando, uma das questões, que inclusive o título desse webinar me suscitou alguma reflexão aqui, que eu achei que valia a pena compartilhar, começando pelo começo, né? Eu sou engenheiro de formação e engenheiro tem esse jeito de ser um pouco quadrado e andar um passinho de cada vez, para o bem e para o mal. O que é um paradigma, né? Se a gente fala que é um novo paradigma, o que significa isso, né? A academia também me ensinou a gente tomar bastante cuidado com aquilo que a gente propõe ou sugere, com a nomenclatura daquilo que a gente propõe ou sugere, para ser o mais preciso possível. Então, para começar aqui pelo começo, eu acho que a gente devia, nessa conversa, né? Não é uma aula, é uma conversa com os nossos colegas aqui que nos ouvem e nos assistem. Um paradigma é uma verdade, mas não uma verdade ponto. Ela é uma verdade aceita. É uma verdade até que. E até que o quê? Né? Porque a turma fala que gosta de quebrar paradigma. Significa o quê quebrar um paradigma? Significa romper com a verdade. Bom, quer dizer que rompeu com a verdade, quer dizer que é mentira? Não. Rompeu com a verdade significa que apareceu uma verdade melhor. Não é uma verdade que não se move. Uma verdade que não se discute tem outro nome que não é paradigma, que é dogma. Um dogma você pode não acreditar naquela verdade, mas você não participa daquele grupo. Para um grupo determinado, para uma empresa, por exemplo, um dogma é um princípio, que é o que as empresas, né, costumam ter lá, a missão, visão e valores, são valores. Então, acreditamos na virtude do trabalho. Isso não vai mudar.
a virtude do trabalho. Se você trabalha firme, duro, de maneira justa, pô, aqui é o seu lugar. Sei lá. Então, esse é um dogma. Agora, um paradigma pode mudar. Então, um novo paradigma da inovação é um jeito diferente de pensar e se relacionar com a verdade social. Que como você tem visto, e você é uma pessoa muito atenta, eu te conheço já de outros carnavais, né, carnaval, É, de outros carnaval. carnavais, você é uma pessoa muito atenta com o que acontece no mundo, certamente os nossos ouvintes aqui e participantes também são, e veem como o mundo, em uma semana, em um mês aqui, já mudou tanta coisa no mundo. Em um mês, tanta coisa mudou no mundo por conta de uma mudança de eleição. Um sujeito eleito em um país do mundo pode alterar completamente a dinâmica das relações entre os países, que não, para não dizer entre as empresas e tal. Então, essa surpresa com a qual nos deparamos de maneira tão frequente faz com que as empresas também precisem se adequar a essa mudança. As empresas, os governos, as escolas. Hum? Então, a cultura que você me perguntava, né? A cultura organizacional é a forma como a gente decodifica a mudança externa aqui para dentro. Em uma linguagem mais coloquial, assim, mais simples, a gente podia dizer que a cultura organizacional responde à pergunta: aqui a gente faz as coisas assim, ó. Eu dei aula uma vez para uma empresa, uma grande empresa do governo paulista, de utilities, água, luz, gás encanado, vou me furtar aqui a dizer qual é exatamente. Mas é uma grande companhia, uma das maiores do mundo no seu setor. E um colega, e era um MBA in company, né, só para funcionários e funcionárias daquela empresa. E um colega me disse assim: a gente sabe que o sujeito trabalha aqui pelo jeito de ele subir e descer a escada. Eu falei, nossa, que curioso, né? Desce de ladinho, qual que é o barato? Se a pessoa não segura no corrimão, ela não trabalha aqui. Eu falei, por quê? Alguma regra? Ele falou, não, porque aqui segurança é um negócio, pô, muito importante. Se o que a gente faz der errado, a consequência pode ser gravíssima. Gravíssima. Imagina uma indústria de alimentos, o cara errou a fórmula, alguém de medicamento, o cara errou a fórmula, alguém pode morrer. Teve um caso recente, não, um caso já bem antigo, bem na verdade, recente porque eu estou velho. Um caso bem antigo de um anticoncepcional. Será que você vai lembrar o nome? Talvez os colegas que estejam aqui lembrem o nome, procurem rapidamente baixar. Um anticoncepcional cuja uma batelada, um lote saiu com pílula de farinha. Eles estavam testando a máquina. Então não pôs o princípio ativo, pôs só a farinha. Só que passou. E as pessoas consumiram. E crianças nasceram. Porque foi um erro. Quando a consequência do erro é grave demais, há de ser também os pressupostos para que não deixe que o erro aconteça. As mudanças sociais precisam ser relatadas dentro da companhia de acordo com o nosso jeito de operar. Essa companhia é tão preocupada com segurança operacional que não tem inovação nenhuma que vá dar certo se for contrária à cultura reinante, que é a cultura que já vem de décadas do cuidado. Cuidado com os processos, o cuidado com equipamento de proteção individual, o cuidado em planejamento de risco e gestão de projetos, e o cuidado, Se tiver um projeto de inovação muito arrojado, não tem chance de dar certo. É uma frase erroneamente atribuída ao Peter Drucker, porque não há registro tal como nunca encontrei, né? Pode ser que seja escondido em alguma biblioteca por aí, que a estratégia a cultura come a estratégia no café da manhã, não é uma frase que é atribuída a ele, mas não deve ser verdade. Mas tirando esse fato, o conceito é interessante. Não tem estratégia organizacional ou estratégia de inovação que sobreviva à cultura. E quanto mais, para tornar essa resposta aqui mais curta, amigo, senão eu não vou parar de falar nunca mais. Você que me convidou, a responsabilidade é sua. É, é, Quanto mais você sobe, eu digo você profissional, executivo ou executiva, quanto mais você sobe
na escala organizacional, mais a cultura passa a ser importante para o seu exercício profissional. Você passa a ser um responsável ou uma responsável por levar a bandeira da cultura em tudo que você faz. Quanto mais você sobe na ladeira, ou na escada corporativa, mais você é observado ou observada. Mais as pessoas prestam a atenção em você, nas mínimas coisas que você faz. Enquanto às vezes você aparece no escritório ou no restaurante da empresa, caso haja, se você vai na fábrica de vez em quando ou não vai nunca, ou se você não sai de lá, a forma como você se expressa, se veste, as brincadeiras que você faz ou que você não faz, quando você é analista júnior, isso tem uma conotação ali, talvez circunspecta aos seus colegas imediatamente próximos. Quando você é o diretor ou a diretora, ou o presidente da companhia, ou a presidente da companhia, isso toma uma outra dimensão. Então, há de se respirar a cultura. Então, não há opção, e eu vou terminar por aqui essa resposta para não me alongar demais, não há opção para quem quer subir na carreira, a não ser entender a política organizacional da sua empresa, como navega, isso é uma grande área de conhecimento em estratégia, né, política dos negócios, né, se costuma chamar, e entender profundamente a cultura. Nós que trabalhamos como consultores, vemos que as empresas diferentes têm personalidades diferentes, tal como indivíduos. E aí você não pode lidar da mesma forma com todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Não é possível você achar que as pessoas vão te entender só por causa do seu jeitinho. Comunicação é sobre se fazer entender e não sobre falar. São coisas muito diferentes. Então, um conhecimento acerca da cultura, fica um convite aqui para os colegas que tenham essa aspiração de subir na carreira de maneira sustentável e robusta, é estudar a cultura organizacional. Muito bom. Muito importante. Aliás, esse é assunto da sua disciplina, né? Que você fala de liderança e cultura de inovação nas organizações. Que a gente tem agora o Master, né? O Master em Inovação Organizacional. Ó, eu vou trabalhando. Master em Inovação Organizacional, Produtos, e não saiu de novo, né? Master em Inovação Organizacional, Produtos e Processos. Ele tem é um curso em 5 módulos, tá certo? É um curso de 360 horas, mas tem 5 módulos. Você pode fazer só um módulo, uma parte. E nesses módulos tem 3 disciplinas. Uma delas no módulo de visão e estratégia em inovação, além de gestão ágil de projetos inovadores de inovação transformadora, conceitos e estratégias, que a gente estava falando aqui, o professor Luiz Guedes é o responsável pela disciplina de liderança e cultura de inovação nas organizações, vai estar com a gente. Então, se você quiser saber mais, uma forma é fazer esse curso. Mas tá, a gente está falando de liderança. E a gente falou de agilidade, a gente fala muita coisa de errar rápido, experimentar, aprender, e a cultura lá, né, para fazer esse caldo, né, que dá gosto para as pessoas, né? Uhum. E aí, como é que você me diria de que forma que a liderança, então, pode fomentar esses ambientes de experimentação e agilidade nessa era digital aí, contrapondo tudo que você Uhum. falou? Eu vou começar pelo fim. Ah, essa resposta, a academia identifica os fatores preponderantes. Começando pelo fim, que é o mais importante fator, né, para elencá-los do mais e para o menos importante, o mais importante é o que se costuma chamar hoje de segurança psicológica. Então, a inovação é conduzida na companhia na medida em que as pessoas tenham liberdade para errar de maneira honesta. Aqui tem um senão que falo no minuto, mas de maneira ampla, é que veja como é fácil de entender, eu acho. Se eu acerto quem ganha a empresa, se eu erro, o problema é meu, a conta não fecha. O sujeito não se move, porque ele é um sujeito racional. Eu sempre trato as pessoas como se elas fossem mais inteligentes do que eu e sempre dá certo. Sempre dá certo. Né? Então, se eu estou percebendo, qualquer um percebe. Não dá. Não dá. Então, é assim, se der certo, você é parte do dar certo. E aí, então, pensar num jeito de incentivar o ator institucional, né? o, o funcionário, a funcionária, o colaborador, como se costuma chamar, o colaborador, a ter motivos para sair do status quo, romper com o paradigma reinante e tentar fazer uma coisa arriscada. E se der certo? Que eu ganho com isso? Hum,
Então, essa resposta precisa estar clara para quem ajuda a pensar sobre inovação na companhia, senão as pessoas não se movem. Só o amor à camisa é importante e tal, tem muitas pessoas que vivem pelo amor à camisa, a gente está na FIA aqui, a gente sabe muito bem como que é isso, mas não é suficiente, não dá para esperar isso dos outros. Temos que dar incentivo. Mas, além do incentivo, que é o que Freud chamaria do princípio do prazer, tem a fuga da dor, que é o risco de deu errado o que acontece comigo. Encontrar uma rede de proteção psicológica para falar que estamos juntos nessa, e se der errado, vamos errar rápido, errar pequeno, corrigir rápido o erro, e melhor do que tudo, aprender com ele. Essa é uma mudança muito importante, professor, no paradigma da industrialização, que foi até meados dos anos 90 até começo dos anos 2000, mais ou menos. E essa era que nós entramos nos últimos 2, 3 anos da inteligência sob medida, da é, uma aceleração do processo de automatização. Antes a gente automatizava a tarefa, hoje a gente está automatizando uma parte importante da inteligência e da criatividade. Para esse contexto, a velocidade é importante, mas também se der errado, né? Então, o erro rapidamente se percebe e se corrige. E aqui eu falava que há um senão, porque tem uma coisa que sempre me deixa preocupado quando se fala sobre erro, que as pessoas dizem isso, e é linguagem comum. Se você não está preparado para errar, você não está preparado para inovar. É, ok, vírgula. Porém, há algum tipo de erro que é inadmissível. Como assim? Não, inadmissível, não pode errar. Se você errar desse negócio, eu arrisco dizer que você vai ser demitido ou demitida, eventualmente por justa causa. Caramba, o que que é? Uma transgressão moral ou ética, por exemplo. É um erro. Porra, que erro? Então, mas você não falou que se você não está preparado para errar, você não está... Não, 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 não. Calma aí. Vamos qualificar direito o que que significa erro, por favor, para você não me interpretar mal. O cara da contabilidade, a menina da contabilidade, não pagou ICMS esse mês, pode ter uma multa. Hum, o que a gente implementou uma macro nova, instalou o SAP, o TOTO, sei lá o quê, e não configurou direito. Pelo amor de Deus, meu irmão. Aquilo que é o seu jogo, lá no Google a turma falava know your stuff. O bagulho pelo qual você é responsável, ai de você, se você errar. Tá certo? Isso não está em questão. O que está em questão é alguma coisa além, e bem além. Esse sim, o erro, vamos relativizar aqui, vamos aprender com ele e tudo mais. A gente nunca entrou no mercado da África do Sul, vamos ver, tá? Pô, a gente comprou ativos lá, mas o mercado é muito diferente do que aqui, a gente não entende direito a legislação, a moeda, tá bom. Tomamos prejuízo, pô, mas aprendemos. Então, isso é legal. Você vê que são categorias diferentes de erro, então vamos com calma. A cultura da aprendizagem é hoje fundamental e é uma diferença muito grande entre aquelas empresas que a abraçam, a cultura da aprendizagem, e aquelas que repetem o passado. Repetir o passado é perigoso num ambiente de velocidade de mudança tão grande. Para fechar essa resposta, a, uma colmeia tem clareza muito grande de papéis. Tem os indivíduos que são coletores, tem os indivíduos que são guardas, tem um indivíduo que procria e alimenta, né? Tem um outro grupo de indivíduos que são cultivadores, tem um grupinho muito pequeno de indivíduos que não tem função nenhuma, a não ser wonder, é andar por aí. Olha que louco que é isso. Tá aí uma coisa que funciona muito bem, até o ser humano atrapalhar geral, é uma colmeia. Então para onde está a comida? Está para lá. Esse grupo de indivíduos vai para qualquer lugar, menos para lá. Por quê? Porque aquela comida pode acabar, aquela fonte pode ir embora, não sei o que e tal. Quando acabar, a gente vai fazer o quê? Aí a gente vai sair procurando, então. Esse grupo de indivíduos sai por aí, a esmo, não sai atrás de alguma coisa localizada. Sai andando, perambulando, estatisticamente, a esmo.
até encontrar com alguma coisa. Quando se depara com alguma coisa, volta e quimicamente conta para todo mundo o que encontrou. Uma nova fonte de comida, um predador ou alguma coisa que o valha. Então, a empresa precisa de pessoas que sejam capazes de se conectar com os sinais fracos do mercado e que não sigam na mesma direção que todo mundo, para que a gente possa, de dentro para fora, se reinventar. Não se reinventar porque o mercado mudou e a gente se adapta, mas porque o mercado está mudando e a gente percebeu e a gente não se adaptou, a gente saiu na frente. Essa é a busca da empresa realmente inovadora e criativa. É se conectar com o sinal fraco. Fazer muito bem o que faz hoje, mas também se reinventar. É alguma coisa que as companhias chamam de ambidestria. É a ambidestria organizacional, essa capacidade dúbia, desculpe, essa capacidade dupla de fazer muito bem feito o presente, mas também de construir o futuro que se deseja. Legal. Isso tem sido o tema das suas aulas no MBA, né, com a gente. Sim, sim, sim. Então, muito importante, a ambidestria organizacional é uma coisa que você vai aprofundar, né? Por exemplo, para quem fizer o MBA. Pergunta para mim qual a diferença do MBA para o Master, né? O MBA é mais focado em gestão, né? Quem quer liderar processos, ser o líder inovador. Então, o Master ele já é para quem quer mais entender como executar projetos inovadores. Vai ter uma visão, ambos você vai ter uma visão de inovação, mas no Master a gente aprofunda um pouco mais aspectos técnicos, né? No MBA, aspectos mais gerenciais. Você estava falando Me desse... permite Diga, claro. um exemplo aqui, amigo, que me ocorre enquanto você falava. Entrou no léxico das companhias, há uns 10 anos, prototipar, que é uma palavra Uhum, esquisita do caramba, né? Prototipar. uhum, O único objetivo de um protótipo é aprender. É o único. Você não vai fazer dinheiro com um protótipo. E você não vai fazer marketing com um protótipo. Você vai aprender se aquele troço funciona. Então, o master é o cara que está focado, a mina que está focada em fazer aquele protótipo funcionar e sacar ali os insights e tudo mais. O MBA protótipo do que a gente vai fazer? Um está mais preocupado com a arquitetura e o outro está mais preocupado com a construção. Não quer dizer que tenha um que seja isso. mais importante do que outro, né? Como é que você vai construir se não tem arquitetura? Se você só fica na arquitetura, quem constrói? Então, é uma conjunção de saberes ali, eventualmente em degraus diferentes de maturidade ao longo da carreira, mas os dois são igualmente importantes para a empresa do futuro. Excelente, excelente, excelente analogia. Fica claro para quem está assistindo, né? Para entender a diferença desses. São os principais cursos que eu tenho coordenado dentro daqui do Projeto, esse núcleo da FIA, né? Hum, Vamos seguir o papo, né? Tá bem interessante aí. Você tem estudado aí, fez seu pós-doc nessa área. Vamos falar da IA, né? uhum. A inteligência artificial, tá? Já não pode virar buzzword, né? Tudo inteligência artificial, né? Tem a barreira da burrice natural para ser vencida, né? Também e a inteligência natural também, que realmente ainda funciona de um jeito muito diferente dos algoritmos e das redes neurais artificiais aí da inteligência artificial. Mas me fala aí, vai, como é que a IA, essa tal da IA, a inteligência artificial, como é que ela está transformando os processos internos e a criação dos novos produtos e serviços, né? Professor, eu faço uma comparação como se a gente estivesse em 1850 e a eletricidade começa a chegar nas casas, nas empresas, na rua, e alguém pergunta: o que é esse negócio de eletricidade, hein? O que dá para fazer com isso? Quando a gente olha para a nossa vida hoje, o que dá para fazer com eletricidade é uma pergunta que fica até difícil de responder, né? Como assim? Uhum. Você fica pensando, sem eletricidade, o que eu vou fazer? E quando falta luz, hoje eu fui almoçar num shopping que tem aqui perto da faculdade e parei no G3, terceiro estacionamento, e nenhuma escada rolante estava funcionando. Poxa, me arrependi, rapaz, de ter parado no G3. É, É, a ausência de. Mas aí não era o shopping, era só a escada rolante, que nenhuma até chegar no térreo, nenhuma estava funcionando. A falta de energia elétrica nos deixa às cegas aqui. A IA, daqui a 15 minutos, daqui a alguns pouquinhos anos, vai ser alguma coisa parecida com isso. Ela é uma que se costuma chamar de tecnologia de múltiplo uso, né? É, é, então, tem tanta coisa que dá para fazer que é difícil de enumerar. Agora, assim como a empresa que tem energia elétrica não tem vantagem competitiva nenhuma sobre a outra,
Não tem. Ninguém fala que a minha empresa tem energia elétrica. Uhum. Que bom, né, que você não opera no escuro. Daqui a 15 minutos, eu falar que a minha empresa tem IA, o cara fala assim, tá. Então, a IA por si só não vai ser fonte de vantagem competitiva para ninguém. A falta dela vai ser uma desvantagem competitiva abissal. Tipo, por que que você não usa IA? É, eu fui a um curso, estive num curso recentemente, que me entregaram um caderninho para ficar mais fácil de tomar nota e não tomar nota no computador ou no celular. E aí foi interessante o exercício de tomar nota num caderninho e me ajudou e tal. Acabou criando outras conexões na minha cabeça, melhor do que usar só o digital. Então, tirar a tecnologia do processo é uma coisa vintage, assim, uma coisa que chama atenção, porque a tecnologia e processo são intimamente ligadas de tal forma que não embarcar nessa é perder completamente a marcha da história. Então, a IA está revolucionando os negócios, começando pela otimização. Então, começa pela otimização daquilo que tem baixa interação social. Cresce para otimização naquilo que tem. Então, pega, por exemplo, a otimização de uma rota de entrega dos Correios, do Uber, não, não é exatamente. Acho que tem esse Uber de levar pacote também, mas otimização de rota de uma operação logística um pouquinho mais complexa. Como é que faz isso? Porra, você sabe disso melhor do que eu, que você é professor de pesquisa operacional, é um trabalho danado. Ponderar a rota, com o horário, que é a restrição do caminhão para entrar na cidade ou não, quanto de combustível vai lá, essa rua é perigosa, aqui tem roubo de carga, e acha qual é o melhor caminho. A IA consegue automatizar isso, consegue acelerar bastante o processo de cálculo para chegar a essa conclusão. E tem pouca interação social, porque dá para você fazer isso na frente do computador somente. Agora, quando a gente aumenta a exposição social, otimizar um processo de atendimento a cliente, por exemplo, não dá para você fazer sem ir lá ver como o cliente é atendido, como a cliente é atendida, não dá. Um hospital, ai de você, se fizer a otimização de um processo de atendimento no hospital, sem ter ido ao hospital. Eu não espero que ninguém faça isso, pelo amor de Deus. Uma história de um minuto, teve uma vez que eu fui a não vou falar o nome, mas uma rede de lanchonete que tem aqui em São Paulo, tem no Brasil inteiro, acho, e tem um milkshake que é uma delícia. E eu adoro aquele milkshake. E aí eu fui lá, e aí eu falei para a moça, eu queria um milkshake desse daqui. A moça falou, pequeno, grande ou médio? Eu falei, pequeno. Com cobertura extra, sem cobertura extra? Eu falei, sem cobertura extra, tudo. Vai pagar como? Cartão ou dinheiro? Eu falei, cartão, tu. Crédito ou débito? Eu falei, crédito. Ela falou, tu. Para me vender o produto que eles mais vendem, ela tocou 8 vezes na tela. E era touchscreen a tela, bem grandona assim. Eu fico pensando, no final do dia, como é que tá o dedo dela, coitado. Eu falo dela porque era uma senhora, uma moça que estava me atendendo. A pessoa que desenvolve o sistema é responsável, pelo amor de Deus, pela qualidade do uso. Então, antes da tecnologia, tem a humanidade. Às vezes a gente se esquece disso. A IA pode ajudar muito. Não embarcar é ficar para trás. Mas o que importa mesmo, professor, é o jeito como a gente lida com as pessoas. Primeiro, as pessoas que trabalham conosco. Não dá para fazer inovação com o cliente se a gente não inova com a turma que trabalha aqui. Tem que ser legal trabalhar aqui. Tem que ser legal. A experiência, o employee experience, né? Mais do que o customer experience, tem que ser legal. Porque se não for, os melhores e as melhores vão trabalhar em outro lugar. Por que que alguém que é bom, é bem formado ou bem formada, é inteligente, é hábil socialmente, por que que alguém vai querer trabalhar aqui? Pela grana somente? Pô, não sei não, hein? Grana importa, pacas, mas está longe de ser a única variável. Para quem é geração Z, para quem é milênio, então, muito mais ainda. Então, o ambiente de trabalho precisa ser bom. O que que significa ser bom? Significa que ser fluido. Eu me encontro no meu trabalho. E a IA pode ajudar nisso também. Então, assim como a eletricidade pode ajudar em mil coisas, a IA pode ajudar em mil coisas. Por isso que é importante ter pessoas que dominem a tecnologia trabalhando com você, na sua equipe, ao seu lado, sendo o seu supervisor ou supervisora, mas antes de tudo, que sejam sensíveis à humanidade
de quem está próximo, de quem compra o nosso produto ou serviço, dos nossos fornecedores e até daqueles que não são nossos clientes e nunca vão ser, porque é, é o certo. E o novo capitalismo indica nessa direção. É, impressionante. É isso. Todo mundo tem exemplos, né? Vocês têm aí, vocês estão acompanhando a gente aqui, vocês têm exemplos toda hora de como é importante ir em loco, né? Ir no local, ver o que está acontecendo, entender o processo, perguntar para quem faz, né? A história dos dedos aí, né? Parece super É, eficiente, mas às vezes é uma dimensão ignorada ali, né? Então, ou muita até coisa. É. fazer mesmo, né, companheiro? O arquiteto ou a arquiteta do sistema ser usuário dele enquanto está em teste, para saber a que pito toca, né? Como dizia na época do meu avô, saber como que qual é o calor da operação. É um risco danado sair do MBA para o ar-condicionado, né? Ou não Uhum. sai de lá de jeito nenhum, já faz a aula de lá mesmo. Isso é muito perigoso. A verdade está lá fora. Já dizia o Mulder no Arquivo X, tá lá fora a verdade, não está em casa, não está na sua O sala, certo? gabinete ali na Então, nossa sala. circular é absolutamente fundamental e se aprimorar na habilidade de entender a si próprio e depois entender os outros. Eu acho que esse é um caminho necessário para a liderança de qualquer estatura. Então, cada vez mais esse vai ser o diferencial, né? Se todo mundo vai se igualar na IA como com a eletricidade, é Boa. aí que está a oportunidade, não é isso? Sem dúvida alguma. Não é Uhum. achar que a IA é desnecessária, pelo contrário, assim como a eletricidade é absolutamente necessária, mas não é suficiente. Vamos pensar um pouquinho. A gente falou de várias coisas, poderia falar de oportunidades dos modelos de negócio. Não sei o que você quer falar, né? A gente poderia falar dessas oportunidades dos modelos disruptivos para as novas, para esse paradigma dominante, né? Que você estava falando no começo, e eu passei um pouquinho para IA, porque eu acho que é legal. Ou, de repente, a gente poderia tocar em algum aspecto ético. O que você acha mais conveniente a gente aproveitar? Deve ser penúltima ou última interação aí, pensando o tempo aqui que a gente tem para interagir. O que você acharia mais interessante falar desses modelos disruptivos aí, as oportunidades? Ou de repente a gente ataca, já que a gente está falando de IA, as questões de ética, privacidade, governança. Talvez a gente possa falar das duas, mas enfim. Uma das questões de IA que tem aparecido nas minhas pesquisas como um aspecto importante, professor, é sobre a governança de dados. É saber, porque a IA funciona fundamentalmente porque aprende e aprende com um volume relativamente grande de dados. Então, os dados de aprendizado são muito importantes para a elaboração do modelo, ahm, generativo ainda mais, e depois os dados da operação como alimento para que a IA possa fazer recomendações. Então, derivam daqui duas coisas que eu acho que são bem importantes e que estão na fronteira do conhecimento aqui. Três, na verdade, me lembrei de uma agora. Vou começar por ela, que é o XAI. Se escreve com um X minúsculo, né? X minúsculo AI, e que é de explainable. É cada vez mais importante que a IA se explique, que ela não seja opaca. A recomendação, chegamos eu e meu primo para fazer um empréstimo no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, um banco qualquer, para fazer um empréstimo para comprar uma casa. Ele tem taxa de 2,5%, a minha taxa é de 4%. Por quê? Você faz lá o algoritmo faz um monte de perguntas e ele sugere qual a taxa. Mas por quê? Que regressão linear é essa que chegou na 2,5 e 4? Por causa do meu CEP? Por causa do tipo de trabalho que eu tenho? Por causa, pô, será que isso é um bom jeito? Eu não estou falando que a decisão humana não seja enviesada, mas se a gente vai automatizar, não seria bom automatizar o viés. Então seria bom primeiro consertar o viés, depois automatizar o menos enviesado possível. Quando a IA é explicável, ela se torna menos eficaz, ela é mais lenta, ela é mais custosa sob o ponto de vista de ciência da computação, né? A computação para explicar é maior do que a computação só para fazer, mas eu acho que é cada vez mais importante que o algoritmo se explique. Por que está É, fazendo isso? Principalmente quando afeta, no caso de governo, né? Quando afeta uma população. Ou quando, mesmo se for no caso de uma empresa, quando afeta os funcionários e funcionárias, uma política do RH, seja lá como for, se for como política de contratação, por exemplo.
Pega uma empresa muito grande que todo mundo queira trabalhar, tipo um banco grande, um banco de investimento grande. Aqui tem sempre muitos alunos e alunas que querem, na graduação, trabalhar em banco de investimento. O processo seletivo é muito complexo. E quem faz o primeiro screening do currículo não é um humano, mas é um algoritmo. Vai falar, chama para dinâmica de grupo esses 50 aqui. E os outros 450? O que aconteceu com eles? Por que que eles foram descartados? Qual foi a lógica? Então, essa é a primeira coisa que me chama a atenção, a IA ser explicável. A segunda é que o humano é o centro da operação que é assistida por IA. A IA está longe desse dia acontecer, e eu faço votos que não chegue, de a IA ser responsável pela tomada de decisão. Responsável. Na nossa sociedade, tal como ela é hoje, quem é responsável por uma ação é também responsável pelas consequências. Você é responsável por pegar seu carro depois e não consumir bebida alcoólica. Por quê? Porque todo mundo sabe que é perigoso e está na lei, inclusive. Mas se você assumir o risco, você vai ser responsável se acontecer um acidente. Evidentemente. E tem que ser ainda bem. Tem que ser assim mesmo. Assim como é responsável por andar armado, assim como é responsável por qualquer coisa que a gente saiba que é ou é ilegal, ou é borderline do ilegal, ou é perigoso, mas mesmo assim você assumir o risco. Os adultos, né, capazes pela lei, têm responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Tudo bem. Agora, se for uma máquina, quem é responsável? A máquina falou é para você tomar o remédio A e não B. E o médico se viu constrangido, a máquina que mandou, então toma, o cara toma e morre. Toma e fica torto. E aí? De quem que é a responsabilidade? De quem fez o software? De quem vendeu o software? De quem opera o software? Do hospital? De ninguém? Como é que é o erro médico da máquina? E o que que significa? Vai prender o computador? Imprime o código-fonte e taca fogo? O que ele vai fazer com isso? Então, o humano no centro da conversa. A decisão, principalmente quando envolve outras pessoas, a decisão é humana. Sem querer me estender muito, a Europa resolveu, está tentando resolver isso, mas usando um modelo que eu acho bem inteligente. Separa por consequência do erro. Se a consequência do erro for muito grande, absolutamente o humano toma a decisão. A consequência média, a consequência pequena. O que é a consequência grande? É controlar a temperatura de um reator nuclear. É um humano que tem que fazer isso com base nos sistemas e tudo mais, mas o cara que decide. O que é pequeno? É quanto tempo daqui até em casa? O Waze fala que demora 12 minutos, mas se demorar 14, supostamente. Então, para essas decisões menores, a IA pode ser mais, mais facilmente dona de um processo, desde que a consequência do erro seja pequena. Mas isso ainda é work in progress, estamos aprendendo a fazer isso. É uma tecnologia muito nova. Então, essa é uma segunda questão. A terceira é essa do viés e da qualidade dos dados. Os dados precisam, em uma outra faculdade na qual eu dava aula, que não é a FIA, a nossa FIA, o processo seletivo pedia para o candidato e pré-candidata falar, além do nome, do endereço, que eu já acho esquisito, para que precisa saber o endereço do aluno? O processo seletivo precisa saber do endereço da pessoa, da idade, onde fez o ensino médio, era para graduação, qual era o nome do pai, qual era o nome da mãe, qual era a profissão do pai. Eu falei, que formulário é esse? Isso foi antes da LGPD, né? O LGPD se torna ainda mais complexo. Para que precisa dessa informação? Primeiro de tudo. E segundo, se você for tomar alguma decisão com base nesse tipo de informação, você está sendo até preconceituoso. Então, muito cuidado com os dados, não só com os dados que você coleta, com para que você precisa deles. E depois, tem um negócio chamado ciclo de vida dos dados, como é que você se vê livre deles. Dizem que dado, a capa da Economist, né? Dado é o novo petróleo. Eu assisti uma palestra do professor Silvio Meira e tive o prazer e a sorte de encontrá-lo pessoalmente, a questão de 1 ou 2 meses aqui na FIA, e foi uma satisfação para mim. Eu tenho profunda admiração pelo professor Silvio, lá da Federal de Pernambuco, e ele falava, não nessa ocasião que nos encontramos, mas numa entrevista que eu li, que ele falou que dado é como lixo radioativo. Você não pode ficar perto muito tempo. Joga fora. Se você já usou, joga fora. Não fica guardando. Não porque tem algum problema a guardar, mas porque se vaza. Se vaza.
como lixo radioativo, e se vaza. Você vai ser responsável por um negócio que você... Então, ter uma política inteligente, bem elaborada sobre o que fazer com os dados é necessário para quem quer se aventurar nessa jornada. E para isso, tem uma nova disciplina chamada governança de dados, ou governança de inteligência da informação, desculpe, de inteligência artificial. Então, a governança de IA é uma nova disciplina que busca pensar e agir de maneira apropriada, tendo em vista o embasamento legal, mas também ético, sobretudo, de como vamos implementar a IA aqui na nossa empresa. E, inclusive, surge o papel de um profissional que é recente, chamado eticista, que é um profissional especialista em ética, para saber qual é o limite que a gente pode ir. E estamos falando aqui de uma rede de relacionamento, ou estamos falando aqui de um hospital, ou de uma escola, ou da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Como é que é? Para onde vão aquelas imagenzinhas que são capturadas na câmera de alguns dos policiais que a usam? Então, o que a gente pode filmar, o que não pode, como é que pode? Ixi, essa conversa vai embora. Então, ter um especialista em ética passa a ser importante, principalmente quando você está no campo do B2C, né, do Business to Consumer. O B2B também, mas quando você tem milhares ou milhões de clientes, ter alguém que entenda de pessoas profundamente passa a ser ainda mais importante na era da inteligência artificial. Me desculpe aqui se a resposta ficou muito... Não, excelente. Não, muito bom. Vocês veem, pessoal, quanta coisa dá para a gente se aprofundar aqui, né? E o professor tocou num ponto interessante, né? Que os alunos aqui eles têm oportunidades. A gente é uma rede, né, a VIA? Então, tem oportunidades de eventos, não só esse, como a gente está fazendo, mas eventos presenciais. O Advanced MBA, por exemplo, tem aulas especiais de liderança, em que todos os alunos das diferentes trilhas dos cursos, das quais a inovação e empreendedorismo de impacto é uma delas, né? Que eu tenho o prazer de participar da coordenação, mas vocês para fazer networking, para interagir com esses executivos de mercado, profissionais, palestrantes, como o Silvio Meira que você citou. A gente está na reta final, mas eu não queria desperdiçar aqui, as pessoas começaram a participar aqui, então eu vou fazer uma só, né, aqui para você fazer os comentários. Primeiro, o Marcelo dos Santos, né, ele mandou, então eu vou falar todas aqui, tá, professor? E aí depois você faz um rescaldo aí para a gente caminhar para o nosso encerramento. Mas ele Tá. colocou duas coisas aqui no Q&A, que é qual a melhor forma prática de nos relacionarmos com a IA, como utilizá-la no dia a dia sem nenhum curso específico. Isso é interessante, porque é bem um viés prático, né, aplicado. E algumas Uhum. reflexões que surgiram aqui no chat, né? O Carlos Cardoso, por exemplo, ele comenta aqui, né, que a educação tradicional forma as pessoas para saberem dar resposta às perguntas, vide as provas, né? E no mundo da IA, o importante é saber fazer as perguntas, então acho que conecta aí com o que o Marcelo está falando, saber fazer perguntas poderosas. Como podemos enfrentar esse fato? E a Clarice colocou aqui também, ela colocou no momento que você estava falando há alguns minutos atrás, né, a tolerância do usuário-cliente é menor para conversar e ser avaliado. No momento que você falou do processo seletivo, né, a tolerância do usuário, do cliente, ela é menor para conversar e ser avaliado pela IA. Pelo menos a minha percepção, eu, Fernando, quando estou, eu também não gosto. Percebo que é um bot, eu queria logo ser atendido por alguém. E, por fim, o Antônio Pérez aqui também fez uma reflexão, ele comenta aqui, uma reflexão possível. Será que esses sistemas utilizando IA em contratações de pessoas, será que eles não vão ampliar os vieses? Você comentou um pouco isso, né? Dificultar ainda mais a inclusão daqueles que estão fora do processo. Mas existem inúmeros exemplos aí desses vieses aparecendo toda hora no noticiário, né? Das IAs, dos algoritmos, etc. Então, vamos fazer um rescaldo aí, já encaminhando aí para a moral da história, para a gente não se alongar muito aqui na nossa conversa. Ah, Então, passo a palavra. claro. É, São perguntas muito boas. Eu vou procurar ser muito sintético, porque cada uma delas daria uma conversa interessante. Um, o Marcelo fala sobre prática, né? Como é que a gente pode, na prática, aprender isso sem fazer um curso? Eu diria que ser curioso é o primeiro passo. Aprender sozinho, quando você fala sem fazer um curso, você já está tirando da possibilidade aprender com alguém. Então, Marcelo, aprender sozinho é legal, mas demora, hum? Que é um modelo que a gente chama de tentativa e erro. Você vai tentando. Então, não tem um curso, mas certamente tem um vídeo no YouTube. Certamente tem um tutorial. E, principalmente os grandes LLMs, querem que você use. Então,
eles próprios têm tutoriais que podem te ajudar. Então, não tem como aprender sem se esforçar. O professor Fernando é prova disso, né? Fez uma graduação, depois fez outra graduação, e fez um mestrado, e fez um doutorado, e fez não sei o quê. E é um esforço desgraçado para a gente aprender. Ele não, que é bem inteligente. Agora, o resto de nós, a gente tem Sim. que se esforçar para caramba. Então, aprender é um processo difícil, doloroso, custoso, do seu ponto de vista energético. Então, não tem muita solução mágica, não, meu velho. É se esforçar e ter bons mentores. Escolha com parcimônia quem vai te ensinar, com bastante cuidado, porque pode aliviar bastante o seu esforço. E eu não diria para você aprender sozinho, não. Aprenda com alguém, nem que seja mediado pela tecnologia. Pela ordem. O Carlão falou sobre educação tradicional, né? Que é, de fato, a educação e o processo seletivo tradicional, já emendando aqui com o Clarice também, tem problemas, né? Vamos chamar de tradicional, o que hoje a gente pode até chamar de antigo. Saber fazer perguntas com os LLMs se torna ainda mais evidente a necessidade de saber fazer boas perguntas, né? René Descartes falou isso no século XVII, diga-se de passagem. 17. O mundo evolui, um livro chamado Discurso sobre o Método. O mundo evolui pelas perguntas que se faz e não pelas respostas que se obtém. Saber fazer pergunta é uma arte. É uma arte. Quem sabe fazer pergunta? Bom, tem duas profissões, três, que eu me lembro agora, que treinam bastante isso. Uma profissão é o jornalista, outra profissão é o advogado, e a outra é o psicólogo, né? E terapeuta, principalmente. São profissionais, são, vamos dizer, áreas de conhecimento que são onde saber fazer a pergunta é muito importante. Então, eu diria, talvez para usar esses três modelos como paradigma, para que aprendamos a fazer boas perguntas. Eu dou aula há mais de 30 anos e faz uma diferença. Boas perguntas fazem uma diferença na classe, uma gigantesca. Inclusive, não sei se o professor tem essa mesma experiência do que eu, de viver a aula com boas perguntas é muito satisfatória para o professor. A aula sem pergunta nenhuma é morna, é meio sem graça. Ele fica feliz quando vocês perguntam, e eu também. Então, estou com vocês, há de se aprender a fazer boas perguntas, isso também não é fácil, voltando aqui ao ponto do Marcelo. O ponto da Clarice da baixa tolerância é muito verdade. A gente tem baixa tolerância com a tecnologia quando a gente sente que a gente é tratado como mais um. Aquele atendimento automatizado do call center, um minuto senhor, um minuto senhora, vou estar transferindo, pô, é chato também. Porque a pessoa, coitada, quase, ela está circunstanciada pelo processo, ela não pode falar nada de diferente, então ela fica agindo como se fosse uma máquina. A gente não gosta também. A gente gosta da interação entre humanos, tá certo? Então, o que a máquina não pode fazer é se passar por humana. Isso é ruim também. Então, a gente está aprendendo a como usar a máquina. Se é para acelerar o processo, ótimo. Mas me acelera o processo e me transfere logo para um atendente. Coisa que o Nubank percebeu e faz com maestria. O Nubank atende as pessoas, pelo menos há pouco tempo atrás. Fazia assim, eu não sei exatamente, né? Atende as pessoas com jeito e rápido e logo com uma experiência de um humano escutando do lado de lá. Então, a tecnologia não está a serviço da diminuição de custo. A tecnologia deve estar a serviço da satisfação do consumidor pelo tanto que ele paga, ele ou ela paga, né? Que é uma relação direta aqui entre o custo do serviço e o serviço prestado. Você gosta de encantar o consumidor sai com a percepção de que está levando mais do que o dinheiro que ele pagou. Então ele vai voltar, né? Encantado, porque eu paguei um pouco, mas recebi muito. Eu paguei um corte de cabelo, mas recebi uma experiência de vida. O cara, a mina, pô, gente boa pra caramba, a gente ficou conversando, nem viu o tempo passar e tal. Pô, adorei, vou voltar lá. Por quê? Porque não é só o serviço, né? Ou uma massagem, ou um terapeuta, ou um dentista, uma dentista, enfim. O serviço pode ser muito mais, principalmente quando está falando de serviço, né? Pode ser muito mais do que o serviço em si. E, por fim, o Antônio falava sobre o viés. E esse é um problema clássico e muito grande, né? E é difícil da gente se liberar dos nossos viés, mas fazer isso com a máquina seria um problemão. Então, um jeito, talvez, seja não perguntar.
que é o que o Google fez, por exemplo, no meu processo seletivo, né? O professor falou, eu trabalhei um pouquinho, e uma das etapas do processo seletivo é o cara fazer a análise do seu currículo. E eu mandei o currículo, ele mandou de volta, dizendo assim, tira essas informações pessoais porque não são importantes. Então, quando você não sabe onde o cara mora, quando você não sabe que time ele torce, quando você não sabe quantos anos ele tem, o que faz o pai ou a mãe dele, não tem como levar essa informação adiante. Então, você corta o viés não pelo treinamento, mas pela ausência do dado. Essa é uma estratégia, a ver se ela funciona para todos os casos, mas enfim, há de se buscar estratégias criativas para evitar o viés. Isso é, sob todos os pontos de vista, absolutamente necessário. É, excelente. Tem até mais um comentário aqui do Carlos, já falo dele, que o ex-reitor do ITA me disse que um professor do MIT pede para os alunos formularem uma pergunta poderosa e responderam. 70% da nota é a qualidade da pergunta e Uhum. 30% Aí, é a ó. resposta. Boa. Gente, o que a gente falou aqui é que a gente gosta do contato humano e na FIA não é diferente, tá certo? A gente atende cada um. Então, não sei, se você já é aluno, você sabe disso. Se você já foi aluno, sabe disso. Mas eu estou deixando aqui no chat, esse é o celular, vou projetar aqui o QR Code também, da Luciana, que faz o nosso atendimento. Então, se você quiser saber sobre cursos, é com ela que vocês podem falar, pedir informação, tá certo? Deixa eu ver se deu certo aqui. Vocês devem estar vendo um QR Code aí, só você escanear. A Luciana trabalha aqui conosco no Progesa, né, que é esse núcleo responsável pelos cursos de sustentabilidade, inovação, empreendedorismo e outras coisas, mas majoritariamente esses cursos. Negócios digitais também está aqui no nosso escopo. Então, se você quiser saber um pouco mais, estiver interessado nesse tipo de conversa, não for aluno ainda ou quiser fazer algum outro curso, aqui é o canal para você saber um pouquinho mais e a gente não tem bot, né? Só se for fora do horário, só vai vir aquela respostinha automática, né? Mas assim que possível, a Luciana responde cada um, tá certo? Então, para quem quiser saber mais, é só entrar aqui. O número também pus no chat, para quem preferir adicionar, tá certo? Quem quiser saber um pouquinho mais desse atendimento que a gente fala, eu brinco, né? Que a gente tem o azul marinho aqui, né, da FIA, mas que a gente é muito quentinho, né? A gente tem esse trato muito próximo. Os professores, vocês viram o cuidado que o professor teve ao responder vocês, né? Então, e a gente não quis perder nenhum comentário aqui, inclusive os novos comentários aqui, o agradecimento do Marcelo, a Clarice novamente comenta que saber fazer a pergunta explica porque alguns encontram conteúdos no Google e outros não. Já era assim, né, em tempos de Google, 20 e poucos anos aí atrás. E o Marcelo fala dos bons insights, o Carlos fala das conversas construtivas, e o Antônio agradece aqui também. A gente sempre quer manter muito próximo de vocês. Continuem conectados à nossa rede para saber mais de eventos, tá certo? Olha lá no fia.com.br/eventos, você vai saber. Tem outros que eu estou coordenando, vou entrar em breve aí na programação. Tem um internacional que a gente vai falar de complexidade e no dia. Agora me fugiu, dia 26 de março. E alguns outros que a gente vai fazer. O professor Luiz Guedes está sempre por aqui, a gente está sempre conversando, então, quem quiser aprofundar um pouco mais esse tipo de conversa, se conecta com a gente e deixei o número da Luciana aí, vocês podem também entrar em contato, tá bom? Obrigado pela participação de todo mundo. Professor, um, uma última palavra, né, para a gente fazer um fechamento aqui. Um conselho Oi. para os Força! nossos. É, A palavra é que ao mundo dos negócios, meu caro amigo, é uma escada rolante que anda no sentido contrário ao movimento. Se você ficar parado, você está andando para trás. Se você andar na mesma velocidade que todo mundo, você está parado. Se você quiser andar mesmo para chegar lá em cima, perna para que te quero. Então, é um momento em que a leniência tá em todo lugar que a gente vê. A gente é mal atendido, a gente compra produto picareta, o cara, a dúzia de ovos tem 10 ovos agora, porque o cara achou que podia ganhar dinheiro enganando a gente, sabe como é? Então, é um momento onde quem é inteligente, quem é aguerrido, quem é ético, quem tem conhecimento técnico, tem uma vantagem competitiva muito grande sobre os outros. Então, é um bom momento para ser esforçado e esforçada, que é o que eu torço para que os nossos ouvintes sejam cada vez mais em benefício dos humanos, fundamentalmente daqueles que mais precisam, tá certo? Então, essa é a nossa responsabilidade, né? Social, cumprir com a nossa função econômica, mas trazendo a humanidade em primeiro lugar. Então, é uma. Eu ainda vou abrir uma igreja qualquer dia, companheiro. Mas eu falo isso, mas é o que eu acredito de verdade, do fundo do meu coração, e é o que eu procuro fazer.
Ótimo, obrigado. Então, obrigado, professor Luiz Guedes. Esse foi o novo paradigma da inovação na era digital e muitas outras coisas que a gente falou aqui, mas agradeço demais aí pela presença aqui e vocês todos que assistiram a gente. Muito obrigado. Aguardem que novos eventos como esse estarão por aí na programação. Obrigado, boa tarde para vocês, bom fim de dia e boas conquistas, inovações, ideias e É isso. conexões. Obrigado. Obrigado.